governo cubano será o próximo alvo da administração Trump, senhor secretário? O governo cubano é um grande problema. Sim, o governo cubano é um grande problema. Bem, parece que Cuba está entrando no jogo, e Donald Trump já ameaça todo o hemisfério ocidental com guerra, caso não cooperem com Washington. O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, declarou que o exército do seu país está pronto para lutar pela Venezuela. E ele comparou os ataques ao país e a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro ao fascismo. O secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, disse que funcionários do governo de Cuba têm motivos para se preocupar. Ao mesmo tempo, analistas alertam com preocupação que Trump seguiu por um caminho perigoso e lembram sua admiração pelo ditador Putin, que tomou parte da Ucrânia. Analistas afirmam que Trump ignorou a principal lição aprendida após décadas de fracassos da política externa dos Estados Unidos da América. Guerras para mudança de regime são fáceis de começar e difíceis de vencer, sem falar em transformá-las em algo que se pareça com um verdadeiro sucesso. Mesmo assim, Trump, de forma velada, já ameaça o presidente do México, e no Brasil disseram que isso já é demais. Já o presidente da Colômbia afirmou que Trump começou a guerra para desviar a atenção de todos dos arquivos de Epstein. Enquanto isso, na própria Venezuela, comemoram a queda de Nicolás Maduro. Legendas de Matorzok. Muitos anos esperando por essa liberdade tão esperada. Que ainda bem, mas pelo menos estamos nos livrando de um dos piores ratos da Venezuela. Ao governo Trump por essa liberdade que está nos proporcionando. De certa forma, ele se torna, junto com Edmundo Gonzalez e Maria Corina Machado, um dos libertadores da Venezuela. Meu nome é Alexei Pitti. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like e escreva qualquer comentário seu neste episódio. Isso facilita bastante a divulgação no YouTube e serei muito grato a vocês. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram Pitti News, o link está na descrição deste vídeo. Hoje, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, afirmou que o exército cubano está pronto para lutar pela Venezuela. Ele comparou os ataques ao país e a captura de Nicolás Maduro ao fascismo. Em seguida, ele citou: "Abaixo o imperialismo, que é genocida, imoral e fascista." Este ato de terrorismo de Estado que acabou de acontecer na Venezuela é uma violação escandalosa das normas do direito internacional. A agressão militar contra um país pacífico que de nenhuma forma ameaça os Estados Unidos e o sequestro do presidente legítimo, eleito de forma soberana pelo seu povo. Mas para entender o sentimento do presidente de Cuba, vou citar mais uma frase dele. Segundo ele, não se pode ficar em silêncio e aceitar um ato de terrorismo de Estado que só pode ser comparado aos crimes contra a humanidade cometidos pelo sionismo israelense na faixa de Gaza. Enfim, está tudo claro aqui. No final, o presidente de Cuba conclamou a revolta e declarou que não reconhece a dominação dos Estados Unidos da América. Citação: "Não aceitamos nem reconhecemos a doutrina Monroe, não reconhecemos reis nem imperadores ultrapassados. Pela Venezuela e por Cuba, estamos prontos para derramar nosso sangue e até dar a vida." Este não é o momento para meias medidas, é o momento de tomar decisões e escolher um lado contra o fascismo e a barbárie imperial. Aqui, sabe? É importante notar que, de acordo com fontes abertas, o número de tropas de Cuba que supostamente vão lutar pela Venezuela em 2021 era de cerca de 49 mil pessoas, não mais do que isso. Mas o presidente de Cuba está preocupado e não é à toa. Trump afirmou que os Estados Unidos da América administrarão a Venezuela até garantir uma transição de poder segura e equilibrada. E depois disso, Trump declarou abertamente que o próximo item da agenda de sua administração será Cuba. O líder americano destacou que as situações em ambos os países têm muito em comum e ajudar os cubanos é um passo bastante lógico após os acontecimentos em Caracas. E é aqui que começa toda a parte mais interessante, que aliás o próprio Donald Trump já nem esconde mais.
Durante o discurso de Trump no sábado, comentários ameaçadores se misturaram com ameaças concretas direcionadas a outros 3 países que em breve podem entrar no foco da administração Trump. São Colômbia, Cuba e México. Outros países do hemisfério ocidental apenas aguardaram, paralisados. Por isso, o presidente de Cuba alertou: todos na região devem permanecer vigilantes, pois a ameaça é geral. Marco Rubio respondeu: o governo de Cuba enfrenta grandes problemas. Olha, se eu morasse em Havana e trabalhasse no governo, tudo isso me preocuparia. Enquanto isso, o alerta da administração Trump fica mais ousado e determinado. Trump mais uma vez acusou o presidente da Colômbia de produzir cocaína e confirmou suas ameaças anteriores de que, abre aspas, ele precisa ficar atento e cuidar do próprio traseiro. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, em relação aos eventos na Venezuela, chamou Trump de parte do clã dos pedófilos que quer destruir a democracia no mundo, segundo ele. Para que a lista de Epstein não seja divulgada, eles enviam navios de guerra para matar pescadores e ameaçar nosso vizinho com invasão por causa do petróleo dele. Logo depois disso, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou a mobilização de tropas ao longo da fronteira do país com a Venezuela para conter um possível fluxo de refugiados vindos da Venezuela. Aliás, isso é oficial. Sob Maduro, cerca de 8 milhões deixaram a Venezuela, número que pode ser ainda maior extraoficialmente. Ao mesmo tempo, Trump alertou que, abre aspas, é preciso fazer algo em relação ao México. Afirmando que perguntou à presidente Claudia Sheinbaum se ela queria ajuda dos militares americanos para erradicar os narcotraficantes, ele declarou diretamente que respeita, claro, a presidente Sheinbaum, mas que ela não pode sozinha colocar ordem no país, por isso os americanos podem ir para lá. Vamos continuar. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que nos últimos meses tentou melhorar as relações com Trump, declarou que a derrubada de Maduro ultrapassou um limite inaceitável e lembra os piores momentos de intervenção na política da América Latina e do Caribe. Trump, aliás, não esconde isso e citou a doutrina Monroe, que diz que os Estados Unidos da América dominam o hemisfério ocidental. E Trump declarou abertamente que ninguém mais vai questionar a supremacia dos Estados Unidos nessa região. É interessante que, após a declaração de Trump de que ele pode enviar tropas para a Venezuela, alguns países tentaram agir como mediadores da paz. E então, a Embaixada da Colômbia em Washington declarou em seu comunicado que o presidente Petro ofereceu aos americanos ajuda para resolver a crise. E aqui é importante notar que as próximas eleições intermediárias para o Congresso em novembro desempenham um papel significativo nessa aventura. Por causa das particularidades. A mudança de regime na Venezuela abriu nova frente de política externa, pela qual o presidente dos Estados Unidos da América e seu partido republicano no Congresso serão avaliados. E parece que é exatamente esse tema que vão explorar ao máximo nas eleições contra o Trump. Por exemplo, Cat Miller, que é a esposa do vice-chefe de gabinete Stephen Miller, publicou no sábado na rede social X uma imagem do mapa da Groenlândia pintado com a bandeira americana com a legenda de uma só palavra, em breve. Mas até onde Donald Trump pode chegar? Bem, se formos realistas, parece que ele pode ir longe. Em seu discurso no sábado, Donald Trump fez referência à própria doutrina Monroe, desenvolvida há 200 anos, um conceito de política externa que, nos círculos conservadores, passou por uma espécie de renascimento. Ela tem origem na declaração do presidente dos Estados Unidos, James Monroe, em 1823, sobre a esfera de influência dos Estados Unidos da América nas Américas, que também serviu como um aviso aos potenciais colonizadores europeus para que limitassem suas ambições. Bem, em palavras simples, com essa doutrina Monroe, os Estados Unidos da América declararam aos europeus que era melhor eles não se meterem no hemisfério ocidental, porque essa é uma zona de hegemonia dos Estados Unidos da América. Donald Trump foi o primeiro a dizer algo antes visto só como meme da internet. E aí vem a citação. A doutrina Monroe é uma coisa muito importante, mas nós a superamos significativamente. Agora ela é chamada de doutrina Donroe, fazendo uma referência ao nome Donald Donroe. A principal esperança de parte dos republicanos é que os acontecimentos na Venezuela arrastem para o fundo também o regime em Cuba. E aqui vou citar o congressista Carlos Giménez. Isso pode ser um ponto de virada.
A Venezuela apoiou o regime cubano, e se houver democracia na Venezuela, isso vai acabar. Então esperamos que talvez o regime desmorone sob o próprio peso. Mas vale ressaltar também que o presidente de Cuba não se gaba à toa, dizendo que estamos prontos para lutar, derramar sangue, dar nossas vidas pela Venezuela e assim por diante. Ele entende perfeitamente, ele sabe muito bem que seus soldados não terão que lutar tão cedo, e é por isso que ele fala tão corajosamente sobre guerra. É óbvio que isso é para organizar a transição do poder na Venezuela para um novo governo e para a extração dos recursos petrolíferos do país. Os Estados Unidos da América ainda precisarão de capacidades militares para pressionar os novos líderes a fim de garantir sua submissão. Enquanto não terminarem com os planos de Trump na Venezuela, Washington vai se conter de realizar novos ataques em outros lugares. Afinal, agora a administração precisa trabalhar para evitar a divisão no exército venezuelano ou o fortalecimento da influência de grupos criminosos que podem desestabilizar ainda mais o país. Resumindo, os americanos vão estar ocupados com isso. E aqui vou citar o pesquisador sênior do Programa Americano de Administração Pública, Steven Wertheim. Literalmente não importa o que aconteça a seguir na Venezuela, as consequências não vão se limitar apenas a esse país. Trump claramente queria afirmar o direito de propriedade dos Estados Unidos da América sobre toda a região com seu ataque. Os Estados Unidos estão transformando a já esgotada guerra ao terrorismo em uma guerra contra o chamado narcoterrorismo. A hostilidade, que antes era direcionada aos terroristas no Oriente Médio, está se transformando em um caleidoscópio de ameaças que cruzam fronteiras no hemisfério ocidental. Hoje o alvo foi Caracas. Amanhã, o que será? Trump já tem um plano de ação. Ele assumiu prometendo anexar a Groenlândia e recuperar o Canal do Panamá. Agora que ele eliminou Nicolás Maduro, ele pode usar o mesmo argumento para atacar qualquer quantidade de países. Ontem, Trump declarou que os cartéis controlam o México, e essa afirmação contém toda a justificativa necessária para que Trump invada esse país. Enquanto isso, o secretário de Estado Marco Rubio alertou o governo de Cuba para que fique em alerta. Aqui colocarei reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar um like, amigos. Você pode apoiar este canal no YouTube com qualquer doação pelos links e dados fornecidos. Na descrição deste vídeo está escrito apoiar o canal de Alexei Pitti. Escolha qualquer formato que for mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio seu. É isso, cuidem-se, até mais a todos.